problema detectado na equipe do Vasco com o Fernando Diniz, tempo para correções, adversários definidos e saída de jogador que ajudou o Cruz Maltino. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco atual, liderado pelo técnico Fernando Diniz, tem vivido um campeonato brasileiro com uma incompatibilidade bem presente atualmente, que tem deixado, obviamente, a torcida extremamente preocupada. O time, que tem um dos artilheiros da competição com 7 gols, Pablo Verratti, mas mesmo assim não tem conseguido resolver os seus problemas na hora de finalizar as jogadas que são criadas de maneira mais elaborada e que possibilita a situação mais real de gol. A situação ficou ainda mais clara durante o último compromisso contra o RB Bragantino em São Januário. Vasco finalizou cerca de 20 vezes ao gol do adversário e não conseguiu balançar a rede nenhuma única vez. Enquanto isso, o Bragantino precisou apenas de 4 chutes para marcar 2 gols e sair com a vitória por 2-0 em São Januário. Os números revelam algo extremamente preocupante no Vasco atual, que tem se arrastado bastante em relação à falta de eficiência. A equipe não tem conseguido converter aquilo que cria em gols. O time até que consegue chegar à área adversária e criar situações de gol, mas na hora da ação definitiva que permitiria com que o Cruz Maltino pudesse converter a gol, a eficiência tem passado longe daquilo que o torcedor gostaria de visualizar. Assim, o Cruz Maltino, que está em 15º lugar no Campeonato Brasileiro, com apenas 10 pontos e rondando perigosamente a zona de rebaixamento, mas ao mesmo tempo é a equipe que está no topo da tabela das equipes que mais criam grandes chances de gol, com 23 oportunidades claras já desperdiçadas. Um fato claro e já percebido pela torcida do Vasco é que muitas dessas jogadas que foram criadas por parte do meio de campo do Vasco, que seja, tem sido concentrada na finalização de Pablo Verratti. Ou seja, há uma pouca participação dos demais jogadores do Cruz Maltino em relação à finalização dessas jogadas. Isso certamente deverá ser trabalhado pelo técnico Fernando Diniz, que buscará uma variação mais significativa e uma apresentação diferente em relação ao Vasco, sua participação no ataque quanto à finalização daquelas jogadas que são construídas. O Vasco, que foi mal na rodada do Campeonato Brasileiro após ter sido derrotado para o RB Bragantino, mas acabou vendo a rodada ser positiva pelos resultados dos demais adversários que estavam próximos e que permitiram com que o Vasco pudesse ficar de fora da zona do rebaixamento, vive agora um momento extremamente importante, tendo em vista a chegada da parada para a data FIFA. Assim, o time de Fernando Diniz, depois da última derrota, terá um tempo justamente utilizado nessa pausa para que consiga se reorganizar e voltar um pouco diferente e com menos erros cometidos para que eu consiga de fato ter resultado que possa fazer com que o seu torcedor volte a estar confiante naquilo que a equipe pode apresentar dentro de campo. A situação atual do Vasco é sim preocupante, mas não desesperadora. Com apenas 10 pontos conquistados em 11 rodadas, o time ocupa a 15ª posição na tabela. Por sorte, os resultados da rodada do Campeonato Brasileiro ajudaram e o clube não entrou na zona do rebaixamento, mas essa margem de segurança é pequena demais para que o Cruz Maltino possa dar-se a esse luxo em relação ao compromisso que tem pela frente com principalmente seu torcedor. Fernando Diniz sabe muito bem que tem trabalho pela frente. O técnico chegou ao clube com a missão de buscar reorganizar o time do Vasco e tornar a equipe capaz de ser criativa e também eficiente. Aos poucos, o treinador tem buscado implementar isso e essa pausa na data FIFA que permite justamente um tempo para que o técnico possa estar mais próximo de cada jogador e também utilizar
dos treinamentos para que consiga implementar aquilo que ele entende que o Vasco pode utilizar dentro de campo. Essa é uma parada que não só permite mais tempo ao técnico Fernando Diniz, mas que também possibilita a recuperação de jogadores que podem ajudar a equipe. Além do Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda tem participação em 2 outras competições, essas eliminatórias, e que, claro, podem mudar completamente o rumo do clube. Os confrontos, inclusive, já estão definidos e a cada partida o torcedor vascaíno já tem também a ciência de quem o Cruz Maltino enfrentará. Primeiro, na Copa Sul-Americana, o Cruz Maltino ainda precisa superar o Independiente del Valle nos playoffs para que possa avançar às oitavas de final da competição. Mas a diretoria já sabe quem será o próximo desafio caso passe nessa primeira fase. O adversário nas oitavas seria o Mushuk Runa, também do Equador, e que vem fazendo uma campanha mais surpreendente na competição internacional. A Sul-Americana tem um grau de dificuldade um pouco mais alto nesse momento para o Vasco, principalmente pelo fato de enfrentar o Independiente del Valle nos playoffs logo de cara. O Cruz Maltino muito possivelmente vai enfrentar uma altitude extremamente significativa e que sempre traz bastante dificuldade para as equipes brasileiras que jogam por lá. Já na Copa do Brasil a situação é diferente, o confronto será contra o CSA de Alagoas, e que está confirmado e representa uma oportunidade real de classificação para as quartas de final. O time alagoano conseguiu passar pelo Grêmio e agora será o adversário do Vasco nas oitavas de final da competição. Caso consiga continuar avançando na Copa do Brasil e alcance também a classificação para as quartas de final, o Vasco pode embolsar mais quase 5 milhões de reais pela classificação a uma próxima fase. O Vasco, fora dos gramados, está próximo a definitivamente encerrar a passagem de Dimitri Payet. O CEO do clube confirmou a rescisão antecipada no contrato do jogador francês, que está sendo finalizada pela diretoria Cruz Maltina para que o jogador possa se despedir. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.